Se você que me assiste agora já está há algum tempo no setor de criptomoedas, já deve ter escutado a máxima que não se opera notícias. E com toda a razão. Não se opera notícias mesmo. Não se aperta um botão de compra ou um botão de venda de uma criptomoeda por causa de uma notícia. Mas o que provavelmente você nunca escutou ninguém dizer é que as notícias são extremamente importantes para o setor de criptomoedas, sim, pois elas mostram uma tendência. Veja bem, quando nós analisamos gráficos que mostram os preços do Bitcoin e das demais criptomoedas, o que nós estamos analisando ali é o comportamento humano. É o momento que o ser humano se sentiu mais entusiasmado, mais confiante para comprar, ou o momento que ele se sentiu com mais medo, com pouca confiança e preferiu vender o seu ativo, a sua criptomoeda. Notícias também dizem respeito ao comportamento humano. Notícias dizem respeito sobre como a sociedade vive, como a sociedade age, as consequências das decisões tomadas por indivíduos, tomadas por grupos, por associações, por governos. Uma coisa está ligada à outra. Então, embora não se aperte um botão de compra ou de venda por causa de uma notícia, prestar atenção e interpretar as notícias aumenta a sua probabilidade de sucesso na operação de uma criptomoeda. Agora, uma coisa que pouca gente sabe fazer é interpretar uma notícia, entender que essa notícia, quando chega nas massas, quando chega ao público em geral, já houve inúmeras decisões ali nos bastidores. Então não adianta você querer tomar decisões fazendo uma análise contextual e levando em consideração uma notícia, sendo que essa notícia está sendo massificada esta semana. Ou seja, você tem que se antecipar aos fatos. Você tem que entender a notícia, interpretá-la e saber que movimento você deve fazer ali com as peças daquele xadrez para que você ganhe dinheiro daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, diante de notícias que estão sendo massificadas neste momento. Parece complicado? Se parece complicado, eu descomplico para você agora. Vamos pensar nos números que foram divulgados esta semana em relação à inflação nos Estados Unidos. Essa inflação no mês de junho foi de 0,2%. Se nós levarmos em consideração a inflação dos últimos 12 meses, a inflação nos Estados Unidos hoje está em 3% ao ano. Isso ainda é longe da meta, que a meta do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, é ter uma inflação de 2% ao ano, que foi a inflação média nos Estados Unidos nos últimos anos. Só que o que acontece? No ano passado, em junho do ano passado, a inflação nos Estados Unidos bateu recorde de 9,1%, a maior inflação nos Estados Unidos dos últimos 40 anos. Consequentemente, os Estados Unidos, para combater a inflação, começou a subir os juros. Neste momento, a taxa de juros nos Estados Unidos está na faixa de 5 a 5,25% ao ano, o que também é uma taxa de juros muito alta, a taxa de juros mais alta aí dos últimos anos, das últimas décadas. Pois bem, os Estados Unidos vem sofrendo, a maior economia do mundo vem sofrendo com inflação alta, com juros altos para combater a inflação, e tudo isso dá reflexo no mercado financeiro, na economia mundial,
visto que estamos falando da principal economia do mundo, né? E no setor cripto especificamente. Agora preste atenção aonde eu quero chegar. Quando os Estados Unidos sobem a taxa de juros, e os Estados Unidos sendo tradicionalmente a principal economia do mundo, o investidor de risco diante de uma crise econômica mundial, não só americana, mas mundial, onde ele vai alocar o seu investimento, o seu dinheiro, para se sentir mais seguro. Com certeza em títulos do Tesouro Americano. Por quê? Acaba sendo uma forma que passa confiança para esse investidor, que ele coloca o dinheiro dele ali, sabe que a taxa de juros dos Estados Unidos está alta e que ele não precisa se preocupar porque na hora que ele for se desfazer daquilo, ele vai ter um lucro bom sem correr tantos riscos assim. A partir do momento que os Estados Unidos começam a baixar a taxa de juros, acontece o contrário. Esse investidor fala, não, peraí, tudo bem que é confiável eu ter títulos do Tesouro Americano, só que aí eu vou ganhar pouco, eu quero ganhar mais que isso. E ele começa a investir, ou volta a investir, em ativos de mais risco. Isso, leia-se ações do mercado financeiro, da bolsa, leia-se criptomoedas. Na última semana deste mês de julho, haverá uma nova reunião do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, para decidir se aumentam a taxa de juros, se mantém ela como está, né? Se diminui a taxa. Tudo isso faz parte de um apanhado de notícias que são divulgadas, de opiniões que são divulgadas na mídia. E o que o investidor tem que enxergar? Ele tem que enxergar a tendência qual é. Portanto, se em junho de 2022, com uma inflação de 9%, a maior inflação dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, a tendência era que o Banco Central americano aumentasse a taxa de juros e que as grandes baleias investidoras migrassem os seus investimentos, o seu dinheiro para ativos que passassem mais segurança, muito provavelmente ativos do governo americano. A partir do momento que a inflação nos Estados Unidos começa a recuar acentuadamente, veja bem, era 9% em junho do ano passado, está em 3% agora. Ah, Fábio, mas está acima da meta de 2%. Sim, mas tem recuado rapidamente e drasticamente. A partir do momento que isso acontece, o que todo o mercado financeiro espera? Que o governo americano passe a reduzir a taxa de juros, consequentemente, o setor cripto receberá mais dinheiro. E isso acontece da noite para o dia? Não, isso é um movimento gradual. Então, se até o exato momento os Estados Unidos vinha subindo a taxa de juros, mas na última reunião, na reunião passada do Fed, o que aconteceu? Os Estados Unidos, o Fed, não subiram a taxa de juros. Mantiveram entre 5% e 5,25%. Até para sentir se a inflação ia continuar caindo. Porque existe ali uma diferença de tempo. Enquanto os Estados Unidos vêm aumentando a taxa de juros, não é na mesma velocidade que a inflação cai. Então todos esses aumentos aí que aconteceram numa sequência da taxa de juros nos Estados Unidos, os primeiros resultados disso na inflação vêm ocorrendo aí nos últimos 3 meses. Então agora que a inflação realmente começou a cair e aquela meta do Fed de 2% ao ano de inflação nos Estados Unidos, que parecia meses atrás impossível de se alcançar, agora parece perfeitamente possível. Então, nos dias 25 e 26 de julho, o Fed reúne-se e, muito provavelmente, eles vão ou manter mais uma vez a taxa de juros
no patamar em que está, ou vão voltar a aumentar 0,25%, muito provavelmente, mas talvez já dando indicativos que esse vai ser o último aumento de juros deste ano de 2023. Se isso ocorrer, as perspectivas para o restante do ano e até mesmo para o começo do ano que vem já são bem melhores em relação à baixa da taxa de juros. Isso indicaria o começo de 2024 com o início da redução da taxa de juros, provavelmente, a taxa de juros dos Estados Unidos diminuindo, as baleias, as grandes investidoras de ativos financeiros voltam para ativos de mais risco, incluindo o setor de criptomoedas. Essas baleias comprando criptomoedas, o preço das criptomoedas volta a subir consideravelmente. Portanto, estamos falando de notícias econômicas, estamos falando de um contexto econômico que nos dá mais probabilidade do aumento dos preços das criptomoedas nos próximos meses do que a queda do preço das criptomoedas nos próximos meses. Estou operando notícias para comprar criptomoedas? Sim e não. Não estou operando porque eu não estou apertando o botão de compra ou de venda por causa de uma notícia, de duas notícias, de três notícias. Estou sim operando notícias para comprar criptomoedas porque estou analisando o médio e longo prazo por meio de várias vertentes, incluindo as notícias, que estão me mostrando uma tendência. Então é isso que você, investidor, precisa entender. Notícias mostram tendências. Notícias refletem no comportamento do consumidor. Ela é consequência do comportamento do consumidor, do comportamento das pessoas, e ela é causa para o comportamento desse consumidor, para o comportamento dessas pessoas. Isso porque a queda da inflação nos Estados Unidos tem a ver com o comportamento da sociedade americana no seu dia a dia. Consequentemente, a diminuição dos juros americanos feita pelo governo, feita pelo Fed, já é uma consequência daquele comportamento da sociedade americana um pouco antes. Uma coisa está assim interligada à outra. Como eu disse, notícias mostram tendências. E essas tendências estão inteiramente ligadas ao comportamento humano, ao comportamento da sociedade. E aí, talvez você me assistindo neste momento, você me pergunte, mas Fábio, deixa eu ver se eu entendi. Então é hora de comprar criptomoedas? Sim, é hora de comprar criptomoedas. Por quê? Eu estou fazendo uma análise do contexto. Eu estou utilizando as notícias para entender para que lado está indo a economia americana, para que lado estão indo os investidores, os grandes investidores, não só americanos, mas investidores globais. Recentemente, uma notícia que a BlackRock, a maior gestora de ativos financeiros do mundo, iria criar um ETF, spot do Bitcoin, pediu autorização para isso. A SEC, a espécie da CVM dos Estados Unidos, isso também já demonstra para que lado estão indo as baleias. Se a BlackRock quer vender ou quer oferecer para os seus clientes ETF, spot do Bitcoin, consequentemente outras grandes gestoras de investimentos querem fazer o mesmo. Ah, Fábio, mas a SEC não quer autorizar. Aí vem outra notícia que precisa ser analisada. Os Estados Unidos devem hoje
31,4 trilhões de dólares. Isso é uma dívida praticamente impagável. Agora eu lhe pergunto, você que me assiste nesse momento, uma pessoa que deve, um indivíduo, imagine você, imagine seu vizinho, imagine um parente, um amigo, alguém que deve muito dinheiro, tem poder de negociação, poder de barganha com alguém? É óbvio que não. Se você deve muito, você tem que aceitar ali as condições que lhe oferecem. Você não tem poder de barganha, você não tem poder de negociação. Então, como os Estados Unidos, por meio da SEC, querem neste momento brigarem com as grandes gestoras de ativos financeiros do mundo, se os Estados Unidos devem 31,4 trilhões de dólares. Isso não faz sentido algum. Logo, esse é mais um indicativo. É mais um indicativo que nos aponta para o crescimento do setor de ativos de risco, o crescimento do setor cripto nos próximos meses, com as grandes gestoras de investimento conseguindo oferecer aos seus clientes o ETF Spot do Bitcoin. Aí você me faz uma outra pergunta. Então, Fábio, o Bitcoin vai para quanto? Vai para 40 mil dólares? Vai para 50 mil dólares? Dentro de quantos meses? Peraí, eu não tenho aqui uma bola de cristal, nenhum investidor, nenhum analista tem. Não é dessa forma que você deve pensar. Você deve pensar nas probabilidades e fazer o seu investimento com cautela, com cuidado, mas sempre trabalhando com o que a tendência mostra. Neste momento, a tendência mostra mais probabilidade de o setor cripto se valorizar nos próximos meses do que probabilidade do setor cripto se desvalorizar. Diante dessas probabilidades maiores do preço do Bitcoin e das criptomoedas subir, aí sim você faz os seus aportes, você faz os seus investimentos, sempre tendo algum dinheiro guardado ali, para se de repente em algum momento a tendência virar, você também ter como investir, como melhorar o seu preço médio, ou mesmo sair de uma criptomoeda por meio de um stop loss, por meio de um stop gain, dependendo da situação que você esteja. Entenda de uma vez por todas. É possível sim operar levando-se em consideração notícias, principalmente a médio e longo prazo. Mas as notícias, elas servem como um holofote. Elas colocam luz numa tendência. E é sobre essa tendência que você toma as suas decisões. Você não toma as decisões influenciado exatamente pelas notícias, mas pelas tendências que as notícias mostram. Entenda de uma vez por todas que não é uma notícia, duas ou três que vão te dar um contexto, que vão te mostrar essa tendência. É um conjunto de notícias, é um conjunto de dados estatísticos divulgados por meio dessas notícias. E esses dados estatísticos comparados, analisados, que são o holofote para você tomar decisões para médio e longo prazos. Espero ter sido claro aqui com as minhas posições, com as minhas opiniões sobre o que vem acontecendo nesse contexto macroeconômico e que tem tudo a ver com a criptoeconomia, com o momento do setor cripto de agora e dos próximos meses. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez aqui no canal O Minimalista Cripto. Deixe um comentário abaixo do vídeo aí sobre o que você achou deste vídeo e se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, aperte o sininho para você ser notificado sempre que eu gravar um novo vídeo e postar aqui para vocês. Está bem? Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve!